Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelôs iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. 40 Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavras do Santo Padre. Em cada época aqueles que têm autoridade, qualquer autoridade, também na Igreja, no povo de Deus, podem ser tentados a fazer os próprios interesses e não os de Deus. E Jesus diz que a verdadeira autoridade é quando se faz o serviço, é servir, e não explorar os outros. A vinha é do Senhor, não nossa. A autoridade é um serviço, e como tal deve ser exercida, para o bem de todos e para a difusão do Evangelho. É terrível ver quando na Igreja as pessoas que têm autoridade procuram os próprios interesses. Santos do dia. São Simplício Papa. S. Simplício, Basílica de São Paulo Fuori Lemura. Simplício governou a Igreja de 468 a 483 e viu a queda do Império Romano do Ocidente. No tumulto daqueles anos enfrentou a heresia monofisista,
que reconhecia a única natureza divina de Cristo. Reforçou a Igreja na Itália e defendeu o papado durante as desordens causadas pelas migrações bárbaras. São João Ogilvy, sacerdote jesuíta e mártir. Outono de 1613. O capitão Watson volta a lançar suas âncoras no cais de Leite, às portas de Edimburgo, após 22 anos de ausência. Até então havia viajado por toda a Europa, França, Bélgica, Alemanha, Áustria, Boêmia e Morávia. O capitão era um homem culto, porque conseguiu estudar em todas as cidades por onde passava. Porém, decidiu voltar para casa e continuar seu trabalho, que não pôde fazer à luz do sol. Clandestino do Evangelho. Na verdade, o capitão Watson era João Ogilvy, um missionário jesuíta desconhecido, que havia desembarcado em uma terra que lhe é mãe e inimiga. 20 anos antes do seu nascimento, em 1579, a Escócia se tornará protestante e, para os católicos, a vida tornou-se muito perigosa. Celebrar ou participar de uma missa podia custar a perda dos bens e o exílio, e os recidivos pagavam com a vida. João sabia muito bem disso, e apesar de os seus superiores o terem transferido para Rouen, na França, por 2 anos, ele insistiu, em suas cartas ao superior-geral, Padre Cláudio Aquaviva, pedindo-lhe para voltar a viver com seus compatriotas. De fato, com a sua tenacidade, conseguiu regressar ao seu país. Em 11 de novembro de 1613, aquele clandestino do Evangelho começou sua nova missão: amor e traição. A vida de cada dia do Padre João era um contínuo desafio ao sistema. Celebrava missa antes do amanhecer com alguns fiéis de confiança, depois visitava os enfermos, os encarcerados, encontrava novos convertidos, mas até hereges, aqueles protestantes que queriam voltar ao catolicismo. Algumas vezes dormia na casa de alguns deles e costumava recitar o breviário no quarto onde se hospedava. Alguém que me espiava me ouviu sussurrar em voz baixa, à luz de vela, dizia que eu era um mago, recorda Ogilvy em suas memórias. No entanto, foi traído precisamente por um herege, Adam Boyd, um cavalheiro de Glasgow, cidade onde o jesuíta foi morar em outubro de 1614. Boyd fingiu querer reconciliar-se com a igreja, ao invés, entregou o padre João ao arcebispo anticatólico da cidade, que o mandou prender. Fé feia. O que se segue, recorda a noite que Jesus passou entre quinta e sexta-feira santas. Uma noite que para o padre João durou 4 meses, processos intercalados com torturas, constantemente acorrentado com perneiras de ferro, que o dilaceravam. Insultado e esbofeteado até pelo arcebispo, padre João não cedeu 1 milímetro, pelo contrário respondia a todas as acusações. Ele foi insultado até por algumas famílias católicas, aprisionados por causa de uma lista de nomes encontrados entre os papéis do jesuíta. No entanto, ele não traía ninguém. Aliás, às vezes era irônico e pungente com aqueles que o queriam dissuadir. E quando a sua ameaça da morte se concretizou, disse: se eu pudesse, salvaria a minha vida, mas sem jamais perder a Deus. Não podendo conciliar as duas coisas, sacrificaria o bem menor para ganhar o bem maior, até o fim. Uma vez que a violência não o fazia ceder, tentaram seduzi-lo, oferecendo-lhe ricas rendas e até a mão da própria filha do arcebispo. Mas nada o convencia ao jesuíta, ele rejeitava a apostasia, sem rejeitar a supremacia espiritual do Papa sobre aquela do rei, a quem ele acreditava governar a Igreja por direito divino. Nestas alturas, Jaime I Stuart interveio na disputa, mandando enforcar Ogilvy, se ele continuasse a relutar em suas posições. A sentença foi formalizada na manhã de 10 de março de 1615 e executada à tarde. Mesmo já estando no patíbulo, narra a crônica oficial do julgamento, o padre João empreende combate contra aqueles que o difamavam, acusando-o por crime de lesa majestade. Quanto ao rei, exclamava, eu daria com prazer a vida por ele. Saibam também que eu e outro meu amigo escocês agimos em benefício do rei no exterior. Fizemos coisas tão importantes por ele que vocês, com todos os seus ministros, nunca conseguiriam fazer. Portanto, morro sim, mas somente pela minha fé. Os restos mortais de São João Ogilvy foram enterrados junto com os dos outros condenados e se perderam para sempre. Em 1976, o Papa Paulo VI o proclamou santo.